Então, beleza, Jean, estamos aqui gravando a aula novamente, mais uma aula aqui dos Novos Titãs, tá? Queria começar aqui a partir dos comentários que vocês fizeram aí nesses dias, né, de 2 pontos, tá? Então, até para deixar registrado, uma foi esse ponto que você colocou aí referente ao sistema operacional. Você tá vendo que ele tá meio lento e não sei o que. O Windows, de certa forma, tá? Pode ser que não seja os softwares que você instalou não, tá? Mas o Windows, de certa forma, ele, se você passa aí mais ou menos 6 meses, 1 ano, sem dar uma formatada nele, ele costuma já ficar lento, ele já não está na mesma velocidade de antes. Por que isso? À medida que a gente vai usando, ele vai salvando informações dentro dele e ele não faz uma limpeza muito boa desses dados. Então ele fica extremamente pesado com o tempo, tá? Então isso pode acontecer do Windows também estar ficando mais lento nisso. Óbvio que quando você instala o WSL2, você está me ouvindo bem? É que deu uma travada no seu vídeo para mim. Será que foi a minha internet aqui? Vou recarregar. Alô, Jean? Oh. Ah, tá. Eu até recarreguei aqui de novo, achando que talvez poderia ser aqui também. Você está me ouvindo bem agora? Tá. Não, beleza. Eu estava falando que esse negócio da lentidão do Windows, se o Windows ele passa aí de uns 6 meses, 1 ano aí sem formatar, tá? Ele começa a ter uma tendência a ficar já mais lento por conta de itens que os softwares vão instalando, vão colocando dentro dele, o próprio uso assim histórico que vai salvando dentro dele, ele vai ficando mais lento, tá? Então normalmente é isso. Aí tem o software que você instalou também, principalmente esse WSL2, que, como eu falei na aula passada, ele instala o kernel do Linux. Então você está rodando 2 kernel nesse momento. Você está rodando o kernel do Windows e você está rodando o kernel do Linux. Então é como se fosse dois sistemas operacionais rodando na mesma máquina, tá? Então isso pode deixar ele mais lento também. Não é muito, mas deixa, tá? São coisas que acumulam. É importante depois você ver aí no Windows, você dá uma pesquisada na internet, como é que você vê o que está consumindo, o que está deixando o seu computador lento. Porque tem um painelzinho, eu sei que tem eu não sei o nome desse painel, mas tem um painel no Windows e tem no Linux também, que ele mostra o consumo da memória, consumo do processador, consumo das ferramentas. Aí esse painel, você consegue ver até o software que está consumindo mais. Tá? E o que está consumindo mais? Ele está lento porque ele está no topo da memória RAM. Tá? Então ele está lá em cima, no topo mesmo, consumindo tudo, 100%. Então quer dizer que você precisa de colocar mais memória RAM. É o processador dele que está no negócio, então tem que trocar o processador, tá? Normalmente troca isso aí. Aí tudo a gente vai olhando, tem HD também, escrita em disco está lento, então talvez o HD precisa ser trocado, esse tipo de coisa. É interessante vermos isso para você entender no futuro em que você vai investir. Quando você tiver recurso, o que você vai investir na sua máquina para melhorar a sua máquina, para você continuar o seu trabalho aqui. Por quê? É importante quando você conseguir a bolsa aqui do programa e você gostando, já entrando nos exercícios, já vendo como é que e gostando, é importante você pensar um dinheiro da bolsa para investir no equipamento que vai ser equipamento do seu trabalho, tá? É como se você tivesse assim, vou tentar tirar um prego com uma parafusadeira. Cara, não vai funcionar. Você tem que ter o equipamento certo, as coisas certas, entendeu? Vai dar muito trabalho, você vai conseguir. Dependendo do que você estiver usando, você pode quebrar tudo, mas você tira o prego. Mas não é o equipamento correto para você tirar. Então, assim, você vai ter que ter o equipamento correto. Então, lá na hora que você receber a bolsa, e você já vai ter experimentado os exercícios, o negócio, cara, eu quero realmente continuar na área. Então é bom você pensar nesse investimento, tá? Até para você pegar freelas durante o processo do curso, tá? Durante o processo dos Titãs. Porque, por exemplo, se você, de algum motivo, você pegar um freela na internet aí,
você para de uma vez de fazer os exercícios que você está fazendo nos Titãs para fazer o Freela. A sua aula vai ser você desenvolvendo o Freela. Entendeu? A gente para. Você chegou ali, você está no 15º exercício. Aí você pegou um Freela. Foi lá, aceitou, o cara aceitou te pagar o Freela lá que você pegou para poder fazer. Cara, você vai parar, você não vai fazer os outros 5 exercícios, você vai fazer o Freela. Você vai vir nos Titãs com dúvidas do Freela. Deu pra entender? Eu pensei que eu não, sei lá, caso isso ocorresse, eu não sabia se eu poderia vir aqui e falar com vocês sobre possíveis dúvidas desse trabalho que não é interno ao nosso... Não, pode sim, pode pegar. O que a gente não vai fazer depois é o seguinte: acabou sua bolsa e não sei o que, você já está trabalhando, pegando frios, e você utilizar a aula que são de outros alunos, depois que você terminou o seu programa, terminou o seu processo, usar as aulas dos outros alunos para vir tirar dúvida. Aí realmente não dá. A gente pode até marcar uma aula, tipo assim, uma aula até para os alunos verem as dúvidas que chegam de um trabalho prático, como é que é, e tirar e mostrar, os alunos vão ficar até felizes de ver, entendeu? Alguém que saiu dos Titãs tirando dúvida técnica de um trabalho, entendeu? Seria uma aula, inclusive, não gravada, porque como a gente vai estar falando, talvez, de algum cliente, algum freela que você está fazendo, a gente vai estar com a tela compartilhada, assim, para poder mostrar como funciona. E não é interessante, mas a gente pode até marcar uma aula com alunos novos, onde você entra para poder tirar essas dúvidas. Isso pode, tá? Ou seja, a gente agrega coisa para eles. Mas é isso, tá? Então não tem importância nenhuma você correr atrás de um freela, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente vai, quando vocês começarem a fazer o exercício, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem conseguir freela. E cara, e aí eu vou entrar no assunto da frustração, tá? Vou aproveitar, entendeu? O que acontece, né? Então, assim, o que é a frustração, né? A frustração a gente gera... de onde vem normalmente essa frustração? A gente gera uma expectativa, tá? Ou com prazo, ou com alguma coisa, ou com alguém, não sei o que, e aquela expectativa não se conclui, tá? Por N motivos, né? No caso aqui de vocês fazendo atividades técnicas aqui, a expectativa de vocês pode não ser atendido devido a vocês não conseguirem resolver tecnicamente uma coisa, ou não terem conhecimento suficiente para resolverem determinada coisa, tá? Isso pode gerar não o cumprimento de alguma atividade, e isso gerar uma frustração daquele não cumprimento, tá? Dessa atividade, né? Mas a gente tem a expectativa também de escola, de pessoas, a gente gera determinadas expectativas e talvez se decepciona disso e gera uma certa frustração, tá? Então são várias coisas que nos geram essa frustração, assim, o que é normal, tá? O ruim também da frustração é quando essa frustração ela nos leva a uma posição de culpa, de culpar os outros, entendeu? De sensação de incapacidade, tá? Sensações de que ninguém vai nos ajudar nunca mais, entendeu? Ou que a gente não pode contar com ninguém, entendeu? Então, esse tipo de frustração, quando ela leva para esse caminho, tudo bem, no início você está muito frustrado e xinga quem tiver que xingar, né? Então, até o Jesus, quando veio aqui, ele falou assim: Deus, por que me abandonaste num momento muito crítico da vida dele? Ele questionou se Deus tinha abandonado ele. Então, óbvio que dentro dos negócios a gente vai se questionar, vai se colocar isso, e a gente tem que colocar para fora mesmo, sem prejudicar os outros, obviamente, e nós mesmos, colocar para fora. Mas, olhando de um aspecto mais assim, a gente tem que ver da onde essa frustração, e essa frustração, assim como o medo, não pode ser controlador das nossas ações. Ele é um alerta. O medo é um alerta, entendeu? Poxa, óbvio, eu preciso ter medo do que eu estou instalando na minha máquina, porque se eu perder essa minha máquina, como é que eu vou fazer minhas coisas da faculdade? Eu preciso ter esse medo para eu trabalhar. Tem caneta aqui, que pelo menos está com um pouquinho de tinta. Vamos ver se nessa tá. Bom? Deixa eu dar, tô dando aula aqui, amor. Vai lá. Não, então perdi. A vovó riscou seu rosto. Não esquece aqui. Aham. Vamos lá, vocês dois, vou brincando lá que eu tô em aula, tá bom? Tá bom, a gente tá fazendo. É outro tempo, gente, é outro tempo, é outra forma de conversar. Tá procurando aqui, não tem mais caneta não, minha vida. Aqui a gente precisa saber qual é qual. Aqui, uma é azul, outra é verde. Então, continuando o assunto, né, a gente não pode deixar isso aí ser controlador das nossas ações.
Então, assim, ter o medo é importante, porque o medo vai te ligar um alerta para que na hora que você, igual você estava comentando aí, que você anotou coisas no seu caderno. Então, o medo de danificar a sua máquina faz com que você tome cuidado para que você faça e saiba o que você está fazendo, caso você precisar de retornar, caso você precisar de voltar com as coisas. Então, o medo, ele nos gera esse cuidado. Agora, o medo descontrolado é aquele medo que te impede totalmente de tomar uma ação, entendeu? Ou você toma ações precipitadas ao ponto de prejudicar você mesmo ou outras pessoas por conta do medo, tá? Então a mesma coisa na questão da frustração. E aí a gente tem que observar o quanto essa frustração ou quanto esse medo eles não está nos controlando, tá? Cada um de vocês aí tem uma jornada e dentro de qualquer coisa que a gente está fazendo aqui nos Titãs, um trabalho novo que vocês forem pegar, em qualquer coisa que vocês vão fazer, algumas coisas vão acontecer. Pode acontecer a mesma coisa para o Esdras, a mesma coisa para o Jean, e para o Jean talvez sentir um impacto diferente, porque é um gatilho para ele em coisas diferentes do que o Esdras. Esse meu alto-falante está meio ruim, mas estou ouvindo tudo. Beleza, Esdras. Qualquer coisa você pode mandar texto aí, tá? Se o microfone estiver funcionando. Então, assim, é importante... a mesma coisa que acontecer com cada um de nós aqui pode disparar gatilhos diferentes e reações diferentes, totalmente diferentes, tá? E esse é um ponto, gente, que é muito difícil, que a gente vê muito, principalmente, a gente vê no discurso de político, e acaba que isso, porque acaba político fica em evidência, né? Mas vamos dizer, qualquer pessoa em cargo de liderança, que tenha algum influencer, que esteja num cargo, uma posição que influencia muitas pessoas, né? E a gente vê muitas vezes um discurso deles olhando somente pela perspectiva deles, pelo olhar deles e pela experiência de vida deles, sem entender a experiência do outro. Então muitas vezes se julga os outros, aquela pessoa, estou dando um exemplo, tá? Aquela pessoa está na rua porque ela não quer fazer nada, ela é preguiçosa. Entendeu? Mas não se sabe as batalhas e os problemas que aquela pessoa que está na rua sofreu desde a infância para estar naquela situação e estar desmotivada ou não com as coisas, ou não ter outras crenças. Então, é muito difícil, não tem como você chegar e falar como a pessoa vai sentir por cada fala, por cada item. Então, por isso a gente tem que respeitar todo mundo que a gente encontra à nossa volta, tá? E, óbvio, né, gente, a gente tem, por exemplo, eu, por exemplo, né? Então, assim, eu já nasci, de certa forma... Olha, quem nasce nos Estados Unidos e já sabe falar inglês, já nasce privilegiado, porque fala a língua que é internacional. Você entende? Tipo assim, o cara já tem isso como benefício. Nós aqui, a gente tem que aprender a outra língua. Ele já nasce com esse benefício. Então, não tem como, já só de nascer em outro país já te dá uma vantagem. Agora, por exemplo, por mais que eu tive dificuldades, minha família na época, ano passado, teve dificuldades financeiras, agora a nossa dificuldade, como eu já falei com vocês, é mais de coisas do dia a dia, e não dificuldade financeira sobre comprar uma comida para dentro de casa e coisas tão essenciais assim. Mas assim, de certa forma, por mais que eu tive dificuldade financeira no passado, eu tive privilégio. Eu fui criado por pais que ficaram juntos o tempo inteiro. Eu sou homem, isso já dá vantagem em relação às mulheres, tá? Sou branco, sou hétero, isso aí já dá um monte de vantagem, entendeu? Isso, tá vendo? A gente já nasce com essas vantagens em relação a muitas pessoas. Então, assim, quando a gente nasce com certas vantagens, que a gente simplesmente também não controla, nos permite errar mais, tá? Nos permite errar mais. Enquanto uma pessoa, por exemplo, se você vai fazer... Imagina, hoje eu na minha situação, eu tenho uma estabilidade financeira. Se eu for fazer um investimento em um negócio, abrir uma empresa e fazer alguma coisa, essa empresa pode dar prejuízo para mim durante um ano, que eu vou conseguir bancar ela. Tá? Durante um ano. Aí vamos supor que um ano ela virou. Agora vamos colocar aqui vocês que estão começando o negócio agora, estão começando, vão pegar negócio de carreira, não sei o que, estão tentando estabilizar a renda de vocês. Imagina vocês abrirem um negócio e esse negócio dá prejuízo para vocês durante um ano. Com 6 meses dando prejuízo, vocês têm que abandonar, tenho certeza. Entendeu? Então tá vendo como quando a gente vai conversar e vai ver as coisas, a gente tem que olhar, inclusive, a frustração e como as coisas chegam para a pessoa de diferentes contextos. Tá?
tem muito contexto, tem muita coisa ali. E aí o que a gente está fazendo aqui hoje é passar para vocês um pouco desse conhecimento para ajudar vocês no dia a dia, para facilitar essa caminhada, para que quando vocês estiverem em uma posição que permita vocês errarem mais até acertar, tá? Vocês possam, nesse tempo, ter condições e tempo também para que possa ajudar outras pessoas que vocês venham a conhecer da sua família, da sua família, outras pessoas, assim, igual aqui nos Titãs, outras pessoas que vocês conhecerem, de colega, não sei o que vocês possam retribuir isso quando vocês estiverem nessa situação. E essa frustração, quando a gente não consegue fazer algo, ela, como eu estava falando, diferente do contexto, dependendo do contexto que a pessoa fez, ela dispara certos gatilhos, tá? E aí, isso é o ponto que a gente tem que ficar muito atento. Deixa eu abrir a porta aqui. Agora eu não queria tá? Olha, beleza, as coisas estão dando errado e não sei o que, a gente tem que acalmar, aliviar o pensamento inteiro, respirar de novo e seguir em frente, tá? E é uma coisa que eu conversei aqui já, eu mandei num e-mail. Olha, tem uma coisa que a gente que eu mandei no e-mail e vou replicar a mesma coisa que eu falei para vocês aqui, tá? Que eu falei para um aluno dos Titãs. Nós, seres humanos, a gente nasce com alguém limpando nossa bunda, tá? E existe uma grande possibilidade de, no futuro, no final da nossa vida, ter alguém cuidando da nossa também limpando a nossa bunda. Então, nós somos seres que dependem um dos outros, tá? Nós não somos seres que vivem sozinhos. Nós não conseguimos viver sozinhos. Só que eu não sei o que acontece no processo, em algum momento da nossa fase, da nossa infância, né? Até hoje minha filha está com 7 anos e pede ajuda das coisas. Então eu não sei em qual fase que acontece que a gente chega em uma fase que a gente acha que a gente está sozinho, que nós estamos sozinhos, que a gente tem que resolver tudo sozinho, tá? E ali, ela fala assim, não, o cara não faz, não sei o que, a gente vem a ditadura do que a pessoa tem que resolver, o problema é dela, ela que tem que tomar conta, a gente vem nessa ditadura e que a gente tem que resolver tudo sozinho. E isso vai se prolongando. E quando a gente não consegue fazer alguma coisa, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente vai precisar dos outros, a gente não consegue, a gente começa a achar que nós somos incapacitados. Tá? Isso tem muito discurso desse tipo de coisa de professores de universidades também, né? Então, eles vêm de uma educação muito pesada. Eu te dou certeza que ainda, por mais que o professor seja pesado com vocês, o professor dele anterior foi pior ainda. Tá? E assim, ele foi de uma coisa que você tem que estudar, você tem que fazer, não sei o que. Aí vem aquela prova individual, né, que você senta ali, que você não pode compartilhar, conhecimento, que você tem que sentar e medir só você sozinho. Então, você está vendo toda uma coisa que é você individual no processo inteiro, e aquela competição de ser o primeiro da classe, ser o primeiro na empresa, ser o primeiro não sei o que, e aquela competição com o outro, e a gente vai levando isso, não levar sozinho. E isso é um dos problemas que nós temos. Aí quando a gente se frustra, muitas vezes a gente está tentando resolver uma coisa sozinhos. Aí a gente se frustra. E o que a gente esquece é que a gente pode pedir ajuda. A gente vai pedir ajuda para um, talvez ele vai negar, não pode por N motivos, vai pedir para outro, vai negar, não pode por N motivos, vai pedir para outro e outro vai poder. Tem aquela frustração, né? Nossa, eu ajudei tal pessoa, eu respondi tal pessoa, e quando eu precisei a pessoa não me ajudou. Né? Não sei se vocês já passaram por esse pensamento ou já ouviram algum desses comentários. Então, o que eu falo é o seguinte: se você está ajudando o outro, você não tem que esperar que a pessoa te ajude. Tá? Então esse é um comentário, tá vendo? É uma posição de culpa, de coisa que não tem que ver. A pessoa não te ajudou, beleza, você não pode me ajudar, tá tudo bem, entendeu? Eu vou procurar ainda alguém que possa me ajudar, tá? E aí com o tempo a gente pode talvez quebrar isso, tá? Acho que com o tempo, mudando modelos de empresas, modelos de formas de trabalho, não sei o que, talvez no futuro a gente tenha realmente uma comunidade menos individualista, e mais comunitária, né? A gente vive em uma sociedade, não falo da comunidade não, a gente vive em uma sociedade que seja mais comunitária e menos individualista, tá bom? Então é isso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse negócio de frustração. Eu não sei quais os contextos que isso vai apontar para vocês, tá? Mas sempre, pessoal, que vocês sentirem, não quer dizer que vocês têm que vir na aula ou coisa desse tipo não, mas sempre que vocês sentirem que um determinado sentimento controlou a sua ação de movimentar, tá? Então, olha, se eu tive frustração,
Como é que eu posso fazer para que essa frustração não ocorra de novo? Se eu tenho medo, o que eu posso fazer? O medo é um sinal de que eu tenho que tomar cuidado com algo. É essencial. Se o ser humano não teria chegado até aqui vivo se não tivesse medo. Imagina, vem cá, bichinho bonitinho, vou colocar o dedo em você. Não, ele tinha medo de pôr o dedo. Então, se ele ficasse colocando a mão em tudo, ele estaria morrendo. Então, o medo é essencial, só que aí é essencial nesse tipo de cuidado. Então, quando vocês perceberem que algum dos sentimentos de vocês está impedindo a ação de vocês, que vocês se movam para frente, é algo para se observar. É um gatilho. Cara, por que eu não estou conseguindo mover nesse ponto? Por que isso aqui me travou? Com quem eu posso falar? Será que tem um profissional da área? Será que a universidade, já que vocês estão ligados à universidade, tem algum serviço disso? Será com quem que eu posso conversar? Vou conversar com meus amigos? Quem meus amigos de confiança para eu falar sobre? Entendeu? E compartilha, conversa, vai dialogando e vai vendo aquilo ali até resolver. Tá bom? Então, queria começar a aula de hoje um pouco falando sobre isso. O Wesley que chegou um pouquinho depois, tá? A gente começou falando um pouco aqui sobre essa questão de riscos de danificar a máquina e um pouco sobre frustração e medo, tá? Que são coisas que vocês podem sentir aí durante o processo, porque a gente vai entrar em situações bem difíceis e também a gente tá muito no cenário, vocês vão sentir isso, de que nós não podemos errar, tá bom? Isso, frustração principalmente. E principalmente esse negócio que a gente não pode errar, sabe? Que, nossa, se eu errar... Eu tô num grupo, pessoal, que é muito doido. Tipo assim, o pessoal tinha que produzir um vídeo, um grupo lá de estudo. Aí o pessoal tinha que produzir um vídeo. Muita gente travou na produção do vídeo com medo de fazer o vídeo errado. Mas era só fazendo errado e colocando o vídeo para funcionar que eles iam ver que fez o texto e o vídeo errado. Mas o medo de errar e ser julgado pelo erro, talvez pelos outros, ou talvez de um julgamento de si mesmo, fez com que a pessoa não fizesse. Tá? E a pessoa travou, pagou o curso e não fez, porque ela ficou com medo de errar. Então, aqui é uma coisa que a gente, dentro dos Titãs, a gente vai tentar tirar, tá? Aqui a gente vai trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo atividades, não tem prova, não tem essa coisa. E como eu falei com vocês podem procurar o código no GitHub, só não copia, dá um Ctrl+C assim direto, não. Porque eu falei com vocês podem digitar, vocês podem compartilhar a figurinha. Olha, eu fiz desse jeito. Olha, teve um negócio aí que vocês fizeram com a foto, que vocês reduziram, mexeram na foto lá, que era para colocar lá no perfil, que tinha que ser uma foto pequena. Vocês compartilharam o link, não sei o que, aí um destrava o outro, tá? E aí vai, tá? Então, se a gente tiver prova, é prova que pode colar. Tá? É prova que vocês vão poder trocar figurinha um com o outro, vocês vão poder usar o Google, é coisa desse tipo, que quando a gente vai fazer no dia a dia mesmo, na vida real, é projetos. A gente faz projetos e resolve problemas. Tá? Então é isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse assunto, falar alguma coisa sobre isso? Ou podemos ir agora para a parte técnica, sim, mas fica aberto aí se quiserem tocar nesse assunto. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, deixa eu abrir o board aqui, já vou compartilhar com vocês, tá? Oi, Edmar, eu acho muito legal essa parada sobre as frustrações que você falou, porque a gente tá entrando numa área super nova, tá ligado? Você já tá tranquilizando a gente pra caramba, sabe? Isso é bem maneiro, eu gostei de ouvir. Mas voltando lá pro que a gente teve no começo, eu tô com uma dúvida sobre, tipo, eu tô com o WSL aqui e o Windows, né? Só que eu também instalei o Git, né? Aquele software. Eu deixo os três aqui ou eu não vou usar o Git? Tipo, o Git que eu instalei através daquele link. Olha, eu acho que agora que você tá com o WSL2 e dentro do WSL2 tem o Git, você pode desinstalar o outro Git. Tá? Se você quiser desinstalar. O outro Git... Ele funciona também como um outro... Peraí, pode falar, é que tá tendo um delay. Pode falar você primeiro. Totalmente. Aquele Git que eu baixei através do link, ele também é como se fosse um outro sistema operacional, como o WS... Não, ele é só um softwarezinho bem levinho, bem tranquilo. Ele não... Não, ele só pesa quando você abre. Vamos supor, é igual normal, igual você tá abrindo qualquer software, na hora que você abrir esse, se você deixar ele fechado, ele vai ficar lá dormindo. O WSL2, mesmo você não abrindo ele consome um pouquinho.
entendeu? Da sua máquina, principalmente acho que é o processador que ele consome, tá? Aí tem que checar depois mesmo, aí por isso que eu não sei qual que é esse painel que tem no Windows, que fica informações, essas estatísticas assim, de memória RAM, não sei o que, na lista tem os softwares que estão ocupando memória mesmo, entendeu? Então, aí é bom checar. Normalmente, se vocês tiverem antivírus, gente, toda vez que a gente trabalhou com pessoas aqui com Windows, o que pesava era um antivírus, mas no Windows não tem jeito. O Windows você tem que ter um antivírus, tá? Então, aí foi o cenário que algumas... Como é que é, Jean? Só eu não tenho, eu acho. Então, aí também, tá vendo? Isso pode ser um motivo pra sua máquina tá lenta também, talvez tá cheio de vírus aí. Talvez tenha um minerador de criptomoeda aí, de bitcoins aí, ó, tem um minerador rodando na sua máquina, você não tá nem percebendo aí, ó. Mas assim, por isso é o motivo pelo qual eu gosto do Linux, tá? Então, aí tem que ver também, para vocês colocarem um Linux na máquina de vocês, vocês precisam saber se o que vocês usam de software vai conseguir rodar dentro do Windows, ou do Linux, quer dizer, do Linux, tá? E eu não sei se vocês também têm acesso a computadores na universidade, se alguma coisa não abrir, se você pode ir na universidade usar o computador da universidade, alguma coisa nesse sentido. Porque assim, hoje eu realmente faço as coisas tudo no Linux, até o Office hoje tem online, tá? O Office, o Word, o Excel mesmo, da Microsoft está online, né? Tem o do Google Docs mesmo, do próprio Google. Então hoje eu estou aqui. Essa minha máquina aqui, ela tá há 7 anos sem formatar, entendeu? E assim, minha máquina, eu desligo a máquina, eu vou desligada, tal, eu vou ligar a máquina e ela liga em 2, 3 segundos, tá? Essa máquina eu tenho ela há 9 anos. Não preciso trocar, ela ainda é uma máquina para 5, 6 anos ainda, tá? Se eu trocar ela é por causa de peso, tá? Então assim, por quê? Porque o software do Linux ele é muito otimizado e ele é muito leve, tá? Então quando a Apple vai lá e usa o kernel do Linux para fazer o Mac também, para fazer o sistema operacional dela, ela está usando por conta disso, tá? Então é muito leve. Outra coisa, não é um ambiente muito propício para vírus, porque o pessoal faz mais vírus para o Windows, porque existem mais falhas de segurança e porque o maior número de pessoas usa o Windows, tá? Então não é um ambiente propício. Então, por exemplo, eu não tenho antivírus na minha máquina, mas também no acesso eu não, raramente coloco um pendrive aqui, alguma coisa, mas normalmente o vírus ele vem para o Windows. Então ele não roda, ele roda para kernel do Windows, ele não roda para Linux, tá? Então tem essas vantagens. Boa parte dos alunos durante o programa, principalmente lá quando estava nos exercícios, optaram por instalar o Linux na máquina, sabe? Porque quando você instala o Linux, dependendo do espaço que você tem em disco, ele cria um dual boot. Você fica com o Windows, você pode dar boot no Windows e entrar no Windows, que ele pergunta, em qual sistema operacional você quer entrar? Você quer entrar no Windows ou no Linux? Aí você escolhe no menuzinho que aparece aquela tela preta que vai ligando o computador assim, né? Você escolhe qual que você quer. Se você quer o Windows, você vai entrar no seu Windows aí normal com as coisas que você tem. Se você colocar Linux, você entra dentro do Linux. Aí é o Linux, não é Windows, tá? Então é o dual boot, tá? Outra coisa, o Linux você pode instalar um pendrive. Se você tiver um pendrive aí, acho que é a partir de 16 GB. Se tiver um pendrive de 16 GB, você consegue colocar o Linux dentro dele. Você coloca aí no seu computador e dá boot no pendrive. Aí você vai abrir o Linux na sua máquina, só que você continua com o Windows. Se você tirar o pendrive, você desligar a máquina, tirar o pendrive, ele volta para o Windows. Você não formatou, não instalou por cima, não fez nada, você instalou. Você vai para a sua universidade, você pega o seu pendrive e espeta lá, o computador da universidade vira Linux, na hora que ele vai iniciar. Então você vai abrir o seu Linux com o seu código, com essas coisas que você instalou, porque está instalado dentro do pendrive, na máquina da universidade. Então você vira o seu pendrive vira sua máquina. Aonde você tiver um computador, você espeta e está sua máquina com o Visual Studio Code instalado, com as coisas instaladas, com Docker, entendeu? Então tem essas facilidades no Linux, aí por isso que o pessoal migra. De desenvolvimento, de TI, de programação, de não sei o que, o pessoal mais técnico migra ou Mac ou Linux, tá? Mas assim, quem trabalha com produtos Microsoft, .NET, não sei o que, produtos da Microsoft, é parceiro, trabalha com as tecnologias da Microsoft, aí realmente o ideal é que trabalhe no Windows, tá? Tô falando dos técnicos dessa área, assim. E
E é isso, tá? Então, mas aí fica a critério de vocês, e também vocês têm que entender o momento que vocês vão colocar o Linux ou não na máquina de vocês, se vão fazer o pendrive de boot. Então aí vocês vão pesquisar vídeos na internet. Como fazer um pendrive de boot de Linux? Qualquer coisa, se vocês quiserem tocar esse tipo de assunto, eu posso dar mais dicas em alguma aula, entendeu? Mas tem vários vídeos falando, é interessante vocês verem, fazer o pendrive antes de instalar na máquina de vocês, para vocês experimentarem. Pode ser uma boa solução, viu? Vou até considerar a hipótese da gente mandar um pendrive para os alunos, com o Linux já com algumas coisas já prontas. Tô até pensando, pode ser bem interessante, que aí o aluno espeta na máquina dele, já faz o boot no Linux, depois ele tira e volta para o Windows dele normal. Entendeu? Vou avaliar isso aí da ONG. Mas é uma boa, tá? De vocês olharem isso, experimentarem outro sistema operacional, tá? É um jeito diferente de trabalhar também. Nesse caso, Jean, você não vai ter dois kernels, você vai ter só o kernel do Linux, que já faz tudo, tá? Que já faz essa estrutura toda. Então é muito mais simples, muito mais leve, tá bom? Então tá. E sobre o negócio que você falou sobre essa questão da frustração, e gente, é isso, tá? Toda habilidade nova, a gente esquece a nossa infância, tá? Lembra de alguma coisa que vocês fizeram na sua infância, sei lá, qualquer coisa que vocês fizeram na sua infância, sei lá, tentar andar de bicicleta, tentar não sei o que, qualquer coisa que vocês fizeram que deu errado várias e várias vezes e você ficou fazendo até aquilo dar certo, sei lá, de qualquer coisa, até montar um bloquinho, um castelinho de baralho, um monte de bloquinho, qualquer coisa, tá? E mesmo que se você ficasse frustrado naquele primeiro momento e você ficou irritado, talvez alguma coisa, e saiu para fazer outra coisa, depois você voltou e continuou, tá? Outra coisa, quando a gente tá adulto, cara, a gente acha que tudo é para ontem, que tudo tem que ser resolvido ontem e hoje. Amanhã não existe, entendeu? Praticamente. A gente fica nessa ansiedade, nessa correria de tempo, aí as coisas não andam como a gente esperava, as coisas dão um erro no processo e a gente quer jogar tudo pro alto, entendeu? Porque simplesmente a gente deixou essa nossa criança interior aí para trás, entendeu? Entrou nessa vida de adulto, mas sem trazer essa nossa criancinha que estava disposta a aprender, que estava disposta a se frustrar até conseguir mostrar, olha o que eu fiz, entendeu? Que coisa, todo orgulho, tá? Então a gente deixa. Então assim, e aí aqui, como eu falei com vocês, a gente vai caminhar com cada um de forma individual. Então se o Esdras está num tempo, o Jean está em outro, a Letícia, que não pode estar presente aqui hoje, estiver em outra, a gente vai respeitar o tempo de cada um, para cada um possa ir conseguindo andar aqui dentro, tá? Beleza? Então vou compartilhar com vocês a tela do board, para nós fazermos uma revisão desse board. Então, vamos lá. Pessoal, não estou vendo vocês nesse momento, tá? Não, na verdade, deixa eu puxar a tela cá para cima, porque eu vejo o rosto de vocês no outro monitor aqui, tá? Porque aí se vocês fizerem algum sinal com a cabeça eu vejo, porque se vocês respondem só movimentando a cabeça, eu não sei o que está rolando. Agora eu consigo ver. Então, vamos lá. Aqui, beleza, aqui sobre os itens bloqueados aqui, deixa eu ver por que esse aqui está bloqueado. Esse aqui da Letícia aqui, eu bloqueei ele só por detalhes aqui, por exemplo, eu vou cobrar esses detalhezinhos agora, para lá na frente ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu cobrei aqui a escrita, tá? Olha, porque aqui no NVT aqui, ela não colocou asterisco para ficar o negrito. Tá? Olha lá, para ficar o negrito. Então eu bloqueei falando que falta asterisco. Por quê, gente? Pessoal, é um detalhe tão pequeno, mas olha, visualmente quando a gente vê os asteriscos, a gente entende facilmente o que é título e não. Se todo mundo começa a colocar sem asterisco, tá? É mais cansativo para o nosso olho ler, porque a gente lê o título, lê o texto embaixo, a gente não sabe o que é o detalhe, o que é a separação da informação. Então, por isso que eu cobrei isso aqui, tá? Isso aqui entra nessa parte de presença online. Olha, eu fiz aquilo ali do jeito melhor que eu posso fazer para me comunicar. Faltou o dono do card, porque aqui eu tenho o criador. O dono do card fica aqui, ó, sem o rosto,
Tá vendo aqui o dela? Aqui tá sem rosto, é só ela chegar aqui e marcar o rosto dela para aparecer. Então, eu marquei isso. Eu poderia fazer isso? Posso, mas eu quero que crie o hábito de fazer. Então, por esse motivo, eu bloqueei o card. Tá? Dela. Então, eu coloquei os dois motivos ali do bloqueio. Aí, quando ela vê essa gravação, ela faz essas correções aqui. Aqui é só a foto, né? Precisamos da foto WSL funcionando. Tá? Então, a gente vai ter que entender os problemas que ela tem ali. Eu até mandei para ela uma mensagem que quando ela pudesse retornar no chat, para ela mandar as dúvidas dela no chat dos Titãs. Tá? Ver se ela está tendo alguma dificuldade aqui na instalação. E os outros de vocês aqui, eu tinha bloqueado alguns cards. Acho que era tudo pela mesma coisa também, né? Então aqui estava aprovado, beleza. Deixa eu ver aqui para review. Esses aqui eu vou começar a revisar, tá? Visual Studio Code instalado, fazer conta no GitHub, instalar o Git. Deixa eu ver a foto aqui. Certo, beleza. WSL2 aqui é a foto do WSL2 funcionando. Beleza. Então só estava dando uma olhada aqui, mas depois eu vou fazer a revisão completa aqui das fotos que vocês mandaram e vou movimentar aqui no item. Essa coluna aqui eu vou remover, tá? Assistir playlist HTML CSS aqui. Eu acredito que alguém na hora que foi criar o card acabou criando a lista, tá? Então eu vou arquivar ela, tá bom? Remover para arquivado. Pronto. Beleza? Então tá aqui. Aí vamos lá. Assistir a playlist aqui de HTML e CSS. Vocês já fizeram correto, que é criando os próximos cards, tá, gente? Então assim, agora eu vou falar mais detalhes sobre esse card aqui, porque como vocês vão criar os cards referente a essa playlist. Então, a ideia era isso aqui mesmo. Vocês já fizeram, aqueles cards que vocês já criaram, já estão sendo criados da forma correta, né? Depois a Letícia tem que criar os outros cards dela referente ao GitHub aqui, aos outros itens. Mas aqui vocês já estão criando da forma correta e vocês já foram um passo a mais, que é já tentar criar os cards da playlist, tá? Então é interessante porque à medida que a gente vai vivenciando essa tarefa, aí eu vou dar aula para vocês, porque aí vocês podem colocar em prática logo em seguida. Como é que vai ser a playlist? Vocês têm um link fácil aí da playlist para mandar aqui no chat? Podem me enviar aqui, ela aqui então? Tem a nossa do Novos Titãs também, né? Não. Vai aparecer o desenho Novos Titãs aqui, ó. Tem que colocar Novos Titãs Programadores. Aí, ó. Eu mandei aqui no chat a do HTML e CSS. Ah, beleza. Ontem foi um rolê de achar os vídeos. Mas olha só, eu mandei os links lá no chat, hein? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho a playlist aqui dos primeiros exercícios. Alcance o sucesso online com a promoção do mês. Tirar a promoção não sei o que aqui. Então, olha, vocês já estão fazendo esse criando cards no board, tá? Então é o processo que vocês estão nesse momento, criando os cards, atuando nas demandas. Então, assim, essas coisas de já instalar WSL, não sei o que. O objetivo também disso tudo, assim, vocês precisam dessa ferramenta, mas a gente está usando a instalação dessas ferramentas como forma de vocês aprender ali a movimentação dentro do board ali, tá? Então, o que seria esse primeiro aqui? Aqui já é criando o card no board para o exercício que vocês irão fazer no futuro.
Tá? Que vai ter back-end e front-end. Aí a gente vai explicar sobre isso. Nesse primeiro momento, a playlist de vocês que vocês estão fazendo aqui é só de front, que é esse HTML e CSS é só front-end, tá bom? Aí vem eu criando o repositório no GitHub. Esse aqui precisa, pessoal. Eu preciso muito que vocês vejam esse vídeo. Não sei se vocês já assistiram, porque para enviar as atividades do HTML e do CSS, as coisas que vocês viram nos vídeos, eu quero que vocês enviem no GitHub. E avisa, na hora que vocês vão movimentar o card, tá? Na hora de movimentar o card aqui, vocês precisam de colocar o link do GitHub. Então, por exemplo, eu vou entrar no meu aqui, ó. Tá, então eu vou criar um repositório novo aqui, ó, por exemplo. Vou criar um novo. Isso tá lá naquele vídeo. Aí eu vou colocar aqui, ó, HTML, CSS. Vou colocar até o mesmo nome aqui, ó, que tá na minha playlist que eu vou fazer. Então ele vai ser público, tá? Porque vou deixar público nesse momento, por quê? Porque eu quero também que os recrutadores, os recrutadores entram no GitHub para monitorar o que você estuda. Então, se você deixar público, ele sabe que você está mandando código de HTML e CSS. Então, então quer dizer que o Jean, o Esdras e a Letícia estão estudando HTML e CSS. Então, quando você manda o seu currículo para alguém, você vai mandar o seu repositório no GitHub, dentro do seu currículo, que a pessoa vai ver, tá? O que você faz. Então, pode deixar público, tá? Aqui você vai colocar, né, aulas de HTML e CSS do projeto Novos Titãs. Então, aí lá no vídeo, nesse vídeo aqui, eu mostro para vocês como vocês vão usar esses comandos aqui dentro desse terminal do WSL2. Tá? Como é que vocês vão usar isso aqui? Para quê? Para ter esse repositório na máquina de vocês. Mas é muito simples. Gente, eu preciso que vocês digitem. Por favor, digitem os comandos que estão aqui. Não copiem, colhem e dê Enter. Tá? Porque eu preciso que vocês peguem o hábito desses comandos. Né? Na hora que você vai ter que resolver as coisas, você vai ter que lembrar o comando mais de cabeça que você ficar procurando constantemente. Então eu peço imensamente que executem os comandos. Como eu não vou... como vai demorar eu sair copiando aqui, fazendo as coisas tudo, vai demorar, eu vou copiar tudo e vou colar aqui, porque a gente está em gravação para movimentar a aula. Mas em geral, olha aqui, ó, eu vou para uma pasta, tá? Ó, CD, eu vou separar assim, projetos, deixa eu ver se tem a CF aqui, ó, tem a CF, e aqui dentro eu vou colocar mkdir, HTML, CSS. mkdir é criar make diretório. Criar um diretório, criar uma pasta, tá? Seria a mesma coisa no Windows, eu chegar no Windows aqui, na telinha do Windows e fazer assim, ó. Peraí. Tá, seria eu chegar aqui, acho que no Windows, né, você clica em algum botão direito em algum lugar e tem novo, não sei onde que é, aqui no Linux, e eu crio um novo pasta aqui dentro. Posso criar uma nova pasta. Tá, então aqui, new folder aqui, ó. Tá? Só que no terminal eu vou digitar mkdir e o nome da pasta. Tem que ser o mesmo nome do repositório que eu coloquei lá? Não, eu crio para ficar mais fácil. Se eu criei, eu estou dentro da ACF, que é a nossa associação, ou seja, o cliente, o projeto, quem é o cliente mesmo. Lá dentro do cliente eu tenho várias pastas de projetos do cliente. O cliente pode ter 5 projetos, 10 projetos. Então lá dentro eu crio a pasta do projeto. No meu caso é HTML e CSS. Tá? Depois eu vou fazer CD, HTML e CSS para entrar dentro da pasta. Né? O caminho vai mostrando aqui. Então vamos lá no Git. Opa. E agora o terminal. Então aqui, uma vez dentro da pasta, eu vou executar todos esses comandos aqui em ordem. Opa, peraí. Copiei errado aqui, ó. Tá aqui, ó. Tentei copiar já. Olha lá. Vou dar Enter.
ele já até fez ali. O remote já existe. Não, ele já até fez. Ele só não... Ah, beleza. Agora ele mandou o main aqui, ó. Então, uma vez que ele fez o comando, vou recarregar minha página. Ele mandou o readme lá para dentro do projeto. E tá aqui, ó, o meu readme. Aqui eu vou abrir meu Visual Studio Code. Ó, Code, essa pasta aqui. Para abrir meu Visual Studio Code dentro dessa pasta, onde vai ter esse meu readme lá dentro. Ó. Então, aqui esse código está na minha máquina, no meu computador. Toda vez que eu envio no Git, eu vou armazenando ele lá no GitHub, que é um repositório de armazenamento de código, de versionamento de código, tá bom? Então, eu vou fazer uma edição aqui bem simples aqui, ó. Ele está com esse título. Tá? Aqui eu vou dar uma introdução para quem entrar nesse meu repositório. Introdução. Também quero um título mais bonitinho, tá? Quero HTML e CSS. Eu tenho um preview, acho que é aqui, não é? Deixa eu ver. Olha lá, como é que ele está ficando, tá? Essa escrita aqui é 2S. A hash, duas hash. Eu colocando aqui, esse é o modelo de escrita Markdown, é o mesmo dos nossos cards do Board, modelo de escrita, tá? Então, eu vou criando ele aqui nesse mesmo modelo aqui, ó. Esse projeto tem como objetivo treinar HTML e CSS de forma prática, acompanhando a seguinte playlist. Aí eu vou pegar minha playlist aqui. Gente, quanto mais instruções, uma das coisas que mais peca em projetos é não documentar. Tem projeto que morre porque não tem documentação, então ninguém vai usar o seu projeto, tá bom? Então, tá aqui, ó, eu fiz isso. Lá nos vídeos eu mostro usando o Git, vou passar outros vídeos para vocês usando o Git, e a gente vai reforçar o uso do Git nas próximas aulas. Aqueles comandos que eu rodei ali, eles rodam uma vez só, para esse repositório. Toda vez que eu criar um repositório de um novo projeto, eu faço aqui dentro. Outra coisa que eu quero fazer aqui também, olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar novas pastas aqui, tá? Eu posso criar de acordo com o nome do card, ou que vocês estão se movimentando. Então, por exemplo, deixa eu ver como é que é o card de vocês lá. NVT11, deixa eu criar aqui, ó. Eu posso criar uma pasta aqui chamada NVT11, tá? NVT11. E aqui dentro eu fazer o meu código HTML, tá? Aqui dentro eu fazer o meu código HTML aqui dentro, que eu desejo enviar e fazer das atividades da NVT11, tá? Então, montei essa estrutura aqui. Agora eu vou enviar isso lá para o Git, tá? Que é o meu ponto principal aqui que eu quero. Olha, esses comandos eu vou passar de novo tudo na quarta-feira de forma mais detalhada. Agora é para vocês verem e assistirem os vídeos. Então aqui, ó, Git status. Git status é para eu ver a situação que está o meu projeto agora. Ele está dizendo que está modificado o readme e foi criada uma nova pasta que precisa ser adicionada e teve um item modificado. Esse aqui é novo, por isso que ele está untracked files. E esse aqui é já arquivo que já existia, que foram alterados. Se eu faço assim, ó, git diff, ele me diz o que foi alterado. Olha, saiu isso e onde está o mais, entrou isso. Então ele me mostra, ainda eu preciso dar uma checada para ver se está tudo ok, se eu não estou mandando lixo, se eu não estou mandando uma senha. Imagina, eu mando aqui a senha tá em repositório público, eu mando a senha do banco de dados, tá? Tem que checar o que eu estou enviando para não estar enviando nada de risco para dentro do projeto, tá bom? Então, ó, é isso. Vou dar um git status de novo só para eu ver os itens. Eu quero adicionar os dois, então eu vou fazer git add readme, git add NVT11. Então eu vou dar agora um git status. Eles estavam vermelho e agora passaram a ficar verde. Quando eles ficaram verde é o seguinte: eu estou dizendo que eu quero adicionar isso no meu git.
Agora ele precisa ser comitado. Esse comitar é eu dizer uma mensagem, colocar uma mensagem para ele, confirmar que eu quero enviar esses dados. Eu vou confirmar, não estou enviando ainda. É como se o commit eu estivesse escrevendo. O add é como se eu tivesse. Imagina uma carta. Eu tenho uma carta. O add é quando eu escrevo a carta e coloco dentro do envelope. O commit é quando eu escrevo o endereço. Tá bom? É quando eu escrevo o endereço dessa carta. Então eu vou fazer aqui, ó, git commit -n e vou fazer o meu comentário do que eu estou enviando, tá? Atualização do readme com introdução e criando o index.html para primeiro vazio. Vou colocar assim, vazio já tá bom, vazio. Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Dou Enter. Comitei. Ele ainda não está no meu Git aqui, ó. Vou recarregar a página aqui, ó. As alterações ainda não chegaram. Recarregando a página, ó. Olha lá. Não chegaram. Por quê? Eu coloquei dentro do envelope. Eu escrevi, fechei o envelope, escrevi o que era o commit. Agora eu tenho que enviar ele no correio. Tenho que fazer o meu push. E é assim, ó. Git push origin main, que é esse nome que está aqui em cima, tá? É esse meu branch. Agora eu estou enviando. O origin é aonde eu clonei o projeto que é lá do GitHub. Então origin é o GitHub. Aqui ele falou que enviou. Ah lá, ele enviou lá para o GitHub Edmar Gomes, HTML, CSS. Agora eu mandei para lá. Eu fiz o push, como se eu tivesse entregado para o correio. Se eu recarregar minha página, tá aqui, ó. Olha lá, minha pasta NVT, meu arquivo do readme e as alterações que eu fiz para dentro do projeto. Beleza? Então, olha, em geral, os comandos que eu mostrei para vocês aqui, gente, ó, git status, tá? Aqui ele fala que está tudo atualizado. Git diff para ver quando eu preciso ver diferença, não tem diferença nenhuma que eu já enviei tudo, tá? Já comitei tudo, já enviei tudo. Fiz git add e fui colocando o nome de cada arquivo para adicionar dentro do envelope. Git commit para escrever o endereço em cima do envelope e git push para enviar para o correio. Gente, esses aqui, ó, git status, git diff, git add, git commit, git push são os comandos que vocês vão mais utilizar. Vai ter outros, principalmente quando começar as atividades, mas esses são os comandos que você vai mais utilizar para fazer a sua playlist de HTML e CSS. Quando vocês fizerem, eu enviei a NVT11 aqui, tá? Olha que legal, se vocês vierem aqui nos commits, ele fica o histórico, começa a ficar o histórico bonitinho de tudo que você fez, ó. Primeiro commit, atualização do vídeo, olha, fica o histórico de tudo que você fez no seu projeto. Se eu clico aqui nessa numeração aqui do lado aqui, ó, olha lá, ele mostra aquele mesmo git diff que eu mostrei para vocês lá, ó. Aqui falando, ó, saiu esse, entrou esse. Tá vendo? Olha, esse aqui são arquivos novos, foram adicionados. Tá? Então eu tenho um histórico do projeto. Então imagina, se acontece, você tem 100 itens desses, 100 commits. Você descobre que houve um erro em uma parte, você tem um histórico, ver quem alterou, chamar o coleguinha, cara, por que você alterou desse jeito? Porque ele vai ver no histórico dos commits ali, quem mexeu naquela parte do arquivo e onde. Você fala, cara, por que você teve que mexer isso? O cliente me pediu assim, assim, assado. Deu erro na parte tal. Vamos sentar nós dois juntos aqui, vamos resolver. Entendeu? Então, se você tem esse histórico de tudo que está acontecendo, tá? Então, é isso aqui que eu preciso. Então, se essa minha tarefa aqui estivesse concluída, eu ia enviar esse link aqui, ó, essa link aqui dentro do card. Então, vamos supor que eu sou o Esdras, eu ia colocar aqui na descrição. Tá, falta a descrição aqui, Esdras, tá? Para assistir playlist, qual o link da playlist, todas aquelas coisas. Imagina que quem vai olhar isso aqui no momento pode ser eu, mas pode vir alguém que está lá naquele chat e querer validar o seu card. Ele não está assistindo as aulas. Então o cara tem que ler e entender que playlist é essa que você está fazendo e o que você fez dentro dela, tá? Para ele poder homologar. Mas aqui, vamos supor que já tivesse toda a descrição aqui, eu só tenho que falar onde eu enviei meu código. Aí eu vou falar assim, ó, GitHub, né? Porque é o link lá do GitHub. Coloco aqui na pasta NVT11. Eu explico qual pasta que a pessoa tem que acessar para ver a atividade que eu fiz desse card. Tá? Então salvo.
e aí quem for fazer a revisão dessa tarefa já está aqui onde ele tem que acessar. Então, se eu puxar essa tarefa para revisão e ela não tiver orientação de como eu testo, aonde eu encontro, eu vou bloquear. Tá? Então, eu preciso de ter essa orientação. A gente coloca aqui até isso aqui meio que assim, ó. Faz uma linha aqui e coloca assim, ó. Como testar. Tá? E coloca. Ou notas do desenvolvedor. E aí a gente manda esse caixa para quanto ficar mais claro, melhor. Pessoal, esses vídeos, essas coisas que eu mostrei para vocês aqui do Git, aqui que eu mostrei para vocês do Git é o que vocês vão ter que aplicar lá para poder fazer as tarefas. O que eu preciso? Eu não quero que seja uma tarefa assistir totalmente a playlist de HTML e CSS por completo. Eu quero que a tarefa de vocês, cada card desse, seja 1h30 de vídeo. Tá? Então, se eu olhar aqui, ó, esse primeiro vídeo tem 3 minutos. Não, 3 vídeos. Pode colocar em 3 aqui, baixando como iniciar no projeto HTML VS Code. É a forma mais fácil na internet, beleza. Aí, então, por exemplo, tem esses 3 primeiros vídeos de introdução, tá? Você pode colocar esses outros 3, pode separar em 3 vídeos. Cada card de vocês pode ser 3 vídeos. Isso mesmo. Cada card de vocês ser 3 vídeos, tá? Então, vocês vão falar, como é que vocês vão colocar esse card aqui, tá? Parte 1. Aqui embaixo na descrição vocês têm que dizer quais os 3 vídeos que são, colocar o link dos 3 vídeos, entendeu? Se esses vídeos não tiverem código nenhum para ser inserido, duvido que ele vai mostrar alguma coisa e vai colocar na tela. Você vai colocar lá dentro do seu Git, na pasta NVT11, o que ele fizer na tela, qualquer código que ele fizer na tela você vai mandar lá dentro, tá bom? E como é que vai ser a forma, pessoal? Gente, um jeito. Assistir o vídeo, pausar e fazer. Ou assistir o vídeo inteiro e depois assistir o vídeo de novo, pausando e fazendo. Tá? Então, essas são as 2 melhores formas de fazer. Tá? Ficar soltando todos os vídeos, ficar assistindo o tempo inteiro, consumindo um monte de conteúdo, mas se não colocar em prática, você vai esquecer da mesma forma. Tá? Então, é isso. Aí eu preciso que vocês façam aí a parte 1. São quantos aqui? Então, parte 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tá? O último fica com 2. Tá? Com 2 vídeos só. Beleza? Um problema que vocês podem ter no Git aqui. Tá? Git é o seguinte, você tem que ir na conta de vocês, acho que é aqui em Profile, deixa eu ver se é Profile, não é Profile não, ó, isso aqui é importante, porque aqueles comandos aqui, git clone, esses comandos que ele está orientando quando a gente tem um novo projeto para fazer, que é naquelas instruções que ele coloca lá, aquele clone ele só funciona se vocês fizerem uma coisa, quer ver? Deixa eu achar aqui. Settings. Em Settings. Aqui, ó. Tá? Esse aqui eu posso até deletar, que esse aqui eu não tem mais. Tá? Essa aqui, ó. Esse aqui é o meu computador aqui. Isso aqui é uma chave de registro que eu coloco do meu computador aqui, ó. Eu aperto esse comando e colo a chave aqui embaixo. Tá? Como é que eu colo essa chave aqui, ó? Eu vim aqui, ó, cat. Vai ser assim no WSL2 também, tá? .ssh. Essa pasta aqui, SSH, vou dar tab 2 vezes. E ele vai ser esse aqui, ó. O que esse pub aqui, ó. O que o GitHub vai pedir para vocês criarem é esse. Porque ele é o público, esse aqui é o privado, esse aqui eu não posso compartilhar para ninguém. Isso é só a minha máquina que tem. Agora esse aqui é o público. Esse é o público quando alguém precisa de criar a chave para você ter acesso, você vai enviar. Futuramente eu vou explicar para vocês essa criptografia. Tá? Então, ó, ele gera isso aqui, eu copio. Ó.
Tá até com o meu e-mail da Thaler aqui antigo. Tá? E colo aqui dentro. Tá? E mando salvar. A partir disso, os comandos do Git lá, aquele git clone, quando a gente cria o repositório, começa a funcionar. Aí eu digo aqui qual máquina que é. Computador, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Coloco aqui a informação. Tá bom? Isso aqui que tem que fazer. Edmar, como é que cria essa chave, não sei o que? Vou mandar o tutorial. Quer ver? Criar chave GitHub. Aqui, ó. With Elementor 327, we're introducing advanced column and row span. Vamos ver se esse aqui ensina mesmo, tá? Tá. É isso aqui, ó. Que ele tá fazendo aqui, ó. É isso aqui que você vai digitar no seu terminal. Tá bom? Esse processo que ele vai passar aqui. Ele abriu o terminal do Visual Studio Code, tá? Porque o Visual Studio Code, ele tem um terminal aqui em cima, ó. Tá vendo? Tem o terminal, ó. Tá? Mas eu aconselho vocês a utilizarem aquele que vocês instalaram. Tá? É só para você usar aqui dentro, para não ocupar muita tela, você vai gerando entre um e outro. Beleza, Esdras. Pode ir? Tá de boa. Tá? Então é isso. Aí eu vou mandar esse vídeo aqui para vocês, esse link. Tá? Quando eu subir essa aula aqui também, eu vou colocar esse link aqui lá na aula do YouTube nosso também, na descrição do vídeo. Tá? E aqui ele faz para poder criar a chave. Beleza? É a primeira coisa que vocês vão ter que fazer antes de fazer o clone. Porque na hora que você digitar o clone, fala que você não tem permissão. Vai falar que você não tem permissão. Para dar permissão, tem que criar isso aqui. Beleza? Então, acho que é isso, Jean. Alguma dúvida, alguma coisa? Porra, todas as dúvidas possíveis. É muito abstrato na minha cabeça entender, tipo, que nem os vídeos. Tipo, eu assisti a maioria dos vídeos, só que não é uma coisa que você, sei lá, que eu vou ver e entender de cara. Não. Acho que em algum momento eu vou usar aquelas coisas que eu vi, entendeu? Mas até agora tá bem abstrato ainda. Então assim, eu preciso realmente que agora você coloque isso aqui na prática. Cria esse repositório, cria os negócios, começa a fazer os vídeos lá. No vídeo o cara vai ensinar como rodar, como você vê o código seu em funcionamento. Aí, cara, aí é brincar mesmo com HTML, o CS lá e ficar fazendo formulário e não sei o que, e você vê as coisas funcionando, tá? Então, realmente, aí esse primeiro mês a gente tem muita teoria ainda, igual eu passei isso aqui pra vocês. Tudo isso que eu passei tá naquele segundo vídeo, tá? E eu tenho mais vídeos gravados lá no Novos Titãs sobre o uso do Git. Mas o objetivo é o quê? Na quarta-feira eu vou passar por isso aqui de novo. Mas é ideal que você já tenha feito algum push, já tenha colocado, já tenha enviado alguma coisa. Então eu vou passar por isso tudo de novo, agora de uma forma mais avançada, explicando o motivo desses comandos. Tá? No outro sábado, a gente vai passar por isso de novo. Tá? Até que esses fundamentos eles estejam fixos com vocês e a gente possa realmente avançar. Beleza? Sim, eu tive uma associação assim, aqui, não sei se está certo. Tipo, o que a gente tem no Word é praticamente o que a gente vai ter no GitHub agora. Não entendi. No Word sim, isso, exatamente. Exatamente. Agora, a partir de agora, os cards que vocês vão criar, eles vão estar... Todo card que você movimentar, ele vai estar atrelado a uma entrega no GitHub. Porque o GitHub é onde eu vou ver. Entendeu? Se você ficar na sua máquina, como é que eu vou ver? Como é que eu vou ver o código que você fez? Entendeu? Como é que eu vou ver realmente se você fez os vídeos e se você está treinando HTML e CS? É por ali. É como se... Eu não sei se como é que é aí na universidade de vocês, se vocês têm um painel em algum site que vocês entram do aluno, que vocês colocam seus trabalhos lá para o professor, tá? Então, aqui seria esse mesmo painel, seria você estar entregando para o professor avaliar seu trabalho, tá? Então seria esse o GitHub, tá? Futuramente a gente vai usar o GitHub do jeito que ele é mesmo, que é um compartilhamento de código. Então eu vou fazer um código, vou enviar lá, o Jean também vai fazer no mesmo momento que eu, o Ezra vai fazer, todo mundo vai subir código no mesmo repositório e o código vai se juntando e vai funcionando na máquina de todo mundo, vai distribuir para a máquina de todo mundo, entendeu?
A gente vai chegar lá ainda. Uma coisa de cada vez. Beleza? Beleza. Não, então tá certo. Então acho que era isso. Ô, Jean, muito obrigado aí pelo seu tempo. O Esdras aí que pôde aparecer também. Que a Letícia esteja bem aí pra aparecer na próxima aula. Tá? Então. Isso, eu te agradeço, pô. Valeu mesmo. Obrigadão. Falou. Valeu, Edmar. Bom final de semana. Pra você também. Até mais. Tchau. Tchau.